Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou a professora Elisa, de Biologia, e estou aqui para a gente corrigir juntos a questão de número 23 da UFRR 2024. Eu já adianto que essa questão que aborda ciclo de vida em plantas foi anulada porque tem duas respostas corretas. Mas mesmo assim a gente vai discutir um pouquinho sobre ela e ressaltar pontos importantes. Afinal, o conteúdo cobrado nela, que é ciclo de vida de plantas, é um assunto muito frequente e recorrente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou dar um zoom para a gente conversar melhor sobre ela. Ó. As plantas terrestres formam um grupo monofilético chamado embriófitas, que inclui as briófitas, as plantas vasculares sem sementes, que a gente pode pegar essas plantas vasculares sem sementes aqui, ó, e substituir por um único nome, que são as pteridófitas, tá? As gimnospermas e as angiospermas. Professora, eu fiquei encucado com esse nome monofilético. O que, que é? Monofilético, mono é um e filos afinidade. É quando eu tenho um grupo que tem um ancestral em comum e todo mundo derivado desse ancestral está incluído nesse grupo, tá? A principal sinapomorfia, ou seja, caracteres derivados compartilhados, ou seja, características novas que surgiram nesse grupo, é a presença de um embrião de duração variada que constitui o esporófito jovem. Além disso, as embriófitas apresentam um ciclo de vida diplobionte, com alternância de gerações entre a fase gametofítica, que é a fase responsável por produzir gameta, e a fase esporofítica, que é a fase responsável por produzir esporos. E ele já me joga aqui, ó, com meiose ocorrendo durante a formação de esporos. Então, como quem não quer nada, eu vou escrever duas frases para você aqui que são muito importantes. Planta faz gameta por mitose. Por que eu estou escrevendo isso? Porque nos animais é por meiose. A gente acaba estudando mais isso e a gente fica, pô, gameta é por meiose. Não, em plantas não, é por mitose. E aqui embaixo também, como quem não quer nada, planta faz esporo por meiose, que é o que a gente chama de meiose espórica, tá? Então, nas plantas, a meiose não é gamética, que nem nos animais, é espórica, certo? E aí ele me vem aqui embaixo e diz assim, ó, analisando o ciclo de vida dos diferentes grupos de embriófitos, ou seja, de plantas, considere as informações seguintes. Fase esporofítica é dependente da fase gametofítica crescendo sobre essa. Isso aqui, gente, é uma característica das plantas avasculares, que são as briófitas. São aquelas que não têm órgãos verdadeiros, não têm vasos condutores, não têm sementes, tá? Então essas são as briófitas. E quando a gente vai ver, o gametófito dela parece uma mini árvore de Natal, um mini pinheirinho minúsculo, com 1 centímetro de altura, e essa parte que dura mais, que é a fase duradoura, só existe isso nas briófitas, é o gametófito, ou seja, a estrutura que produz gameta. Aí produz o gameta feminino, o gametófito feminino, e aqui vem o gameta masculino, fecunda, tá? E vai surgir aqui uma estrutura, que já que veio de fecundação, a gente vai chamar de esporófito, e se juntou 2 gametas, cada um com N, vai ser um esporófito 2N. E esse esporófito vai ficar aqui dependente. Enquanto ele está vivo, enquanto ele dura, ele está ligado ao gametófito. Por isso que a 1 é só briófitas. Na 2, fase esporofítica com apenas um esporângio, também briófitas. Olha aqui, ó. Por quê? Porque quando eu olho o esporófito, só existe uma cápsula onde são produzidos os esporos por meiose aqui dentro, ó, tá? Então essa 2 também é briófitas. Agora a 3, ela é uma alternativa um pouco confusa, porque dependendo do material que a gente usar, do autor, da referência, a gente pode encaixar as pteridófitas aqui, mas também dá para encaixá-las lá na alternativa 4. Então, assim, fica um pouco confuso, tá? Mas, ó, fase esporofítica depende da gametofítica apenas no início do desenvolvimento. Se a gente for lembrar das pteridófitas, tem o esporófito jovem ali, né? Na verdade, uma outra estrutura chamada prótalo, que ela vai ficar, que é o gametófito ali, em formato de coração, e dele vai sair um esporófito. Não vou desenhar aqui porque ia ser demais para minhas habilidades desenhísticas, tá? Mas aí parece que no começo ele depende, mas para alguns depende, para outros não, então ficou meio confuso. Mas aqui a gente podia deixar bem com asterisco as pteridófitas. E na 4, esporófito é independente do gametófito, ramificado e com muitos esporângios. Quando ele coloca independente, ele não está me dizendo em que fase. Então eu também acabo conseguindo botar pteridófitas aqui. Mas quem é certo que vai estar aqui, além de pteridófitas, aquele asteriscozinho para elas, né? É as gimnospermas, que são as que produzem sementes sem fruto envolvendo essa semente, e as angiospermas. E ali na quinta afirmativa,
tá? Sementes não abrigadas, eu estou falando das plantas com sementes nuas, e que não tem nada ao redor dessa semente. Aí aqui só temos as gimnospermas. E daí vamos ver as alternativas. Pode-se afirmar corretamente que 3 e 5 ocorrem nas gimnospermas e plantas vasculares sem semente. Gente, espia uma coisa, 5 sementes. Então essa planta tem semente. Aí 5 sem semente. Era até uma questão de prestar atenção na alternativa e ver que se tem semente, não pode ser na planta sem semente, né? E outra coisa, o 3 aqui não vamos conseguir bater com o gimnosperma, tá? Com o pteridófita, talvez, dependendo do que eu olhar aqui. Mas o 5 aqui eu não consigo bater com planta sem sementes. Então a A está totalmente fora. Na B, 1 ocorre apenas nas briófitas. Verdade, apenas nelas, né? Ó, briófitas são as únicas que têm fase esporofítica dependente da fase gametofítica. Verdade. Então a B está certa. Na C, 4 ocorre nas angiospermas e gimnospermas. Verdade também. Na C. Porque o esporófito, independente do gametófito ramificado e com muito esporângio, acontece nas gimno, nas anjo, e dependendo de como eu considero essa independência, também nas pteridófitas. Então, e aí? Não está falando que é exclusivamente nelas, está falando que é nelas, então também está certo. A letra B e a letra C estão certas nessa questão, tá? Na D, 1 e 5 ocorrem nas gimnospermas. Não, 1 somente nas briófitas, 5 sim. E na E, 2 ocorrem nas briófitas, verdade, e plantas vasculares sem sementes, que são as pteridófitas. Não, tá? Apenas um esporângio não é verdade, porque nas pteridófitas, por exemplo, as samambaias, a gente pode pegar a folha nela na parte de baixo, a gente vai ver um monte de pontinhos se ela estivesse reproduzindo. São vários esporângios que ela produz, tá? Que são aqueles soros, tá? Então aí não vai bater. Então nesse caso, minha gente, a resposta são duas, e o edital só prevê uma resposta correta, então tivemos essa questão anulada, tá? E aí, me conta, você ficou em dúvida? A gente optou por corrigir essa questão porque, eu reforço, esse é um tema relevante para a nossa prova, tá? E a gente tem pontos a discutir aqui também. Se você ficou em dúvida, manda seu comentário aqui embaixo. E não esquece de valorizar o canal da sala, né? Compartilha, dá seu like, se inscreve no canal e o mais importante, invista na sua educação, seja sala de exatas.